Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, eu sou orientanda do RALF, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. E hoje nossa aula vai ser de histologia. Vamos começar com tecido epitelial de revestimento. E afinal, antes da gente começar, o que são tecidos? Tecidos são células associadas à matriz extracelular. Então, são células que a gente já vem estudando todo o seu material até agora. Elas são associadas com a matriz extracelular, podendo ser pouca matriz ou muita matriz extracelular. Os objetivos da nossa aula são conhecer as funções e as características desse tecido, entender as especializações da superfície basolateral e da superfície apical, bem como diferenciar os tipos de tecido epiteliais de revestimento. A principal função do tecido epitelial é de revestimento e de secreção. A de secreção a gente vai abordar na aula de tecido epitelial glandular. Então, esse tecido, ele tem como função revestir todas as partes internas e externas do nosso corpo. Então, tudo aquilo que está em contato com o meio de fora, o nosso corpo é revestido, como, por exemplo, a nossa pele, o nosso trato respiratório, a traqueia, tudo isso é revestido por tecido epitelial. Revestimento e proteção, como a nossa pele, revestimento e absorção, como o tecido do intestino, permeabilidade seletiva, devido às junções intercelulares, permite que a gente sinta sensações devido às terminações nervosas, porque o tecido epitelial glandular e o de revestimento, eles estão intimamente ligados com o tecido nervoso. Isso faz com que a gente sinta sensações táteis, sensações de paladar, de olfato, de temperatura, de dor. E a secreção que a gente vai abordar na aula de tecido glandular. As características desse tecido é que eles são de origem embrionária nos 3 folhetos embrionários. Então, ele pode ter origem na ectoderme, na mesoderme e na endoderme, dependendo do seu local de ação. Outra característica é que essas células são justapostas, então elas se aderem entre si devido às junções intercelulares, possuem pouca matriz extracelular, é um tecido avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos. Então, como que acontece a nutrição desse tecido? As células epiteliais, elas estão em contato com a lâmina basal, a membrana basal. E essa membrana basal, ela geralmente está associada às células epiteliais e ao tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, ele é altamente vascularizado, com que ele nutre o tecido epitelial. Esse tecido, ele também tem um citoesqueleto muito bem desenvolvido e é altamente inervado. O tecido epitelial, então, ele é formado pela membrana basal e pelas células epiteliais. A membrana basal, ela é constituída pela lâmina basal e pela lâmina reticular, que elas são visíveis ao microscópio de luz por técnicas de histoquímica e imunistoquímica. A sua principal função é a adesão e a permeabilidade, porque elas se aderem nas células epiteliais e às células do tecido conjuntivo, para que façam essa conexão, para que possa nutrir o tecido epitelial. A lâmina basal, ela é constituída pela lâmina lúcida, pela lâmina densa, ela é formada a partir das células epiteliais e constituída por colágeno tipo 7. Já a lâmina reticular são formadas pelas células do tecido conjuntivo, formada por colágeno tipo 1 e tipo 3, e é a lâmina reticular que garante a adesão da membrana ao tecido conjuntivo. Esse tecido tem algumas especializações de superfície, podendo ser a superfície base lateral, que é da base da célula com a lateral, ou da superfície apical da célula. A superfície de domínio basolateral são as interdigitações, as junções de oclusão, as junções de adesão, os M-desmossomos, os desmossomos e as junções comunicantes, também chamadas de junções do tipo gap. As interdigitações são dobras da membrana, ou também chamadas pregas da membrana, que elas têm a função de aumentar a adesão entre as células. As junções de oclusão, ela permite a seletividade de substâncias, e ela é formada pelas ocludinas e pelas claudinas.
Já as junções de comunicação, junções do tipo gap, são formadas pela conexina e, como o próprio nome já diz, elas fazem a comunicação de célula a célula. As junções de adesão, elas permitem com que as células fiquem se aderidas umas às outras. Então, permite a coesão entre as células. São formadas pelas caderinas e pelos filamentos de actina. Os desmossomos também fazem parte das junções de adesão e são formados pelas caderinas e pelos filamentos intermediários. Já os N-desmossomos, eles são formados pelas integrinas e fazem adesão da célula com a membrana basal. As especializações de superfície de domínio apical são as microvilosidades, são sustentadas por filamentos de actina, e a sua função é de aumentar a área de absorção das células. Um exemplo é o intestino delgado, que precisa de muita absorção, então essas microvilosidades conseguem aumentar a área de absorção das células. E essa camada que forma com as microvilosidades é chamada de borda estriada. Nós também temos os estereocílios, que são prolongamentos longos e imóveis, são sustentados por filamentos de actina e a sua função também é aumentar a área de superfície. São comuns em células epiteliais de revestimento do epidídimo e do ducto diferente, do sistema reprodutor masculino. E outro exemplo são os cílios, que são móveis, então ele necessita de ATP e as suas células vão ter muita mitocôndria para que possa fornecer toda essa energia para os cílios. Eles são sustentados por microtúbulos centrais e periféricos. Um exemplo são as células da traqueia. E os flagelos são filamentos mais longos e limitado a um por célula. E um exemplo é os espermatozoides. Os critérios de classificação do tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial está presente em todo o corpo e ele é classificado de acordo com o número de células, de acordo com a forma da célula e de acordo com as especializações. De acordo com o número de células, nós podemos classificar esse tecido como epitélio simples, quando ele tem apenas uma camada de células epiteliais e todas vão tocar a lâmina basal. O epitélio estratificado, ele possui mais de uma camada de células epiteliais, e algumas, então, não vão tocar a lâmina basal. Já o epitélio pseudoestratificado, ele possui uma única camada de células epiteliais, mas essas células possuem núcleos com diferentes alturas, o que parece que ele é um tecido estratificado, mas ele não é, porque todas as células, elas tocam a lâmina basal. Então, nós temos aqui exemplo de tecido epitelial simples, com apenas uma camada, tecido epitelial estratificado, a gente pode perceber que são várias camadas, e o tecido epitelial pseudoestratificado. Reparem que as células têm diferentes alturas do núcleo, mas se a gente for observar, todas estarão tocando a lâmina basal. A gente pode classificar também de acordo com a forma da célula, podendo ser o epitélio simples pavimentoso, cúbico ou prismático. O prismático também é chamado de cilíndrico ou colunar. Aqui nós temos alguns exemplos, como pavimentoso, o lúmen de vasos sanguíneos, linfáticos, cúbico, superfície externa do ovário, prismático, colunar ou cilíndrico, lúmen intestinal e do lúmen da vesícula biliar. E essas células, o núcleo dessas células, eles vão acompanhar o formato das células. Então, as células pavimentosas, elas possuem um núcleo achatado. E células cuboides, elas possuem um núcleo de cubo. As células primáticas, ela tem um núcleo que é um pouco mais alongado. Já o epitélio simples, ele também é classificado como pavimentoso, cúbico e prismático. E aí tem uma grande diferença para classificar do epitélio simples estratificado, porque como tem várias camadas, às vezes as células podem ter formatos diferentes nessas camadas. Então, a gente sempre vai olhar a camada mais superficial, que é a camada que vai classificar esse tecido. Então, o tecido epitelial estratificado pavimentoso, ele é encontrado na boca, no esôfago. O cúbico, ele é encontrado em ducto excretores de glândulas. O prismático é encontrado em conjuntiva do olho.
Então, mais um exemplo, o tecido epitelial simples, que ele tem somente uma camada, cilíndrico, colunar e também prismático. Tecido epitelial estratificado pavimentoso, porque as suas células são achatadas, e tecido epitelial simples, porque tem somente uma camada, em formato de cubos. Então, tecido epitelial simples cúbico. E temos o tecido epitelial estratificado de transição. Ele tem um lugar especial porque ele, por exemplo, da bexiga, e temos o tecido epitelial estratificado de transição. E ele tem uma classificação diferente porque ele consegue mudar o formato das suas células de acordo com o ambiente. Então, estado da bexiga relaxada, as suas células são mais alongadas, são mais arredondadas. Já o estado da bexiga distendida, que é quando a bexiga está cheia, as suas células são mais pavimentosas, são mais achatadas. Por isso que ele é chamado de tecido estratificado, pois tem várias camadas, mas de transição. E as especializações, que podem ser queratinizado, como por exemplo a nossa pele, é um epitélio estratificado queratinizado. Os estereocílios, a borda estriada formada devido à junção de microvilosidades e as células caliciformes. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui está a bibliografia sugerida e está o meu e-mail. Qualquer coisa podem entrar em contato, tá bom? Até a próxima!